o verão chegou, viu, meninas? Eu não disse no vídeo da semana passada, mas dia 20 foi o primeiro dia do verão, né? E aqui estamos, segunda-feira. Tô passeando com a Paloma agora, 8h30 da noite, porque neste momento está fazendo 31 graus. Pra vocês terem noção do terror, pra quem não gosta de verão como eu. Hoje fez 35 graus, o sol brilhava tão forte na sacada que a gente deixou a folha fechada, né? Tipo aquela persiana assim, meio fechada, até umas quase 10 da manhã, porque, sério, gente, tava muito quente. Eu tive que diminuir o ar-condicionado, porque também tava, mesmo com ar dentro de casa, ainda tava quente no escritório, por exemplo. Então não tinha condição, principalmente de passear com a Paloma no horário que a gente sai pra passear, né? Que é umas 4, 5, tipo 35 graus, sensação de 36, absolutamente sem condições. E agora ainda a gente viu que umas 9, 10 da noite vai fazer 26. Amanhã é feriado aqui no Quebec, o Rafa não vai trabalhar. Então eu cancelei as minhas aulas também para poder passar um tempinho mais com ele. E vamos, obviamente, cair na piscina, ver se a gente faz alguma coisa. Vai ter, acho que, festival, porque é festa nacional do Quebec. Do padroeiro aqui, que é São João, mas eles comemoram a festa nacional, não tem mais essa conotação religiosa. E deve ter uns babados, só que para aguentar festival de rua com 35 graus, só pros fortes. Tem um ventinho que ajuda, mas o Rafael mesmo reclama que é um bafo quente, só espalha o calor. Mas vamos ver, mas provavelmente é piscina, programação piscina e comidinhas. Chegou. A estação mais temida por mim, chegou. Like it's a random card, not this one. I don't get to choose either. I don't get to see your card. Okay, the word is Journey. We're on a journey. Journey. Assim, com leitinho. Mas é aquela...
Aqui registrando nosso primeiro vlog aqui ó, em New York City. Acabamos de chegar, gente. Olha o tamanho desse prédio. Vocês vão me ouvir direito, mas muito cansativo a escala que a gente fez em Toronto. Mas finalmente estamos na Big Apple, comemorando o nosso 1 ano de casamento. E também nossos 6 meses de Canadá. Mas eu vou contar tudo pra vocês depois que eu mostrar essa cidade, essa viagem que a gente tá fazendo. E é isso. Vai ser um bate-volta, uma coisa muito rápida. A gente tá morrendo de fome. Vamos procurar um fast food, qualquer fast food, né? Viver bem o estilo americano de comer. E aí vamos passear. Vamos ter muita coisa pra mostrar nesse vlog. Vai, Mo, passa a mãozinha. Tá rico. Tá feliz de conhecer a Times Square? Cara,
achando do nosso voo atrasado? Uma delícia, nossa. Uhul. Quantas horas atrasado? 2h30. Quase 3, não. Mas quase 3, né? Uhul. Alegria. Meu amor. Alguém? Oi, meu amor. Oi. Oi, ele tá feliz que a gente voltou. Você vai se mijar no sofá, vem. Oh, meu amor. Se acalma. Ei, 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 ei. Se acalma. Aqui estou em terras canadenses, no primeiro vlog, né? A primeira aparição desde que voltamos de Nova York. Viemos buscar uma pizza sushi. Agora é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Agora é umas 10h13 da noite. O Rafael está aqui. Foi no... O que é isso? É tipo um dépanneur, né? É. Comprar um refri pra gente, que nosso chá gelado acabou em casa. E, gente, impressionante como o pessoal tá na rua, assim, super de boa. Curtindo a sexta-feira, tá um clima muito gostoso. Mostra aqui, ó. O calor, olha os becos que tem aqui, mas juramos que é seguro. E tá muito de boa, todo mundo na rua. E tá um clima gostoso, porque tava muito calor em Montreal. E hoje fez máxima de 25, agora tá 20, 19. Então, tô de camisetinha e tá gostoso, assim, uma sexta-feira boa pra dar uma passeada, sair pra beber. Certeza que ali o centro, a Rue Saint-Denis, deve estar cheia de gente. E fomos buscar nossa pizza. Estamos morrendo de fome. E eu devo muitas explicações pra vocês, que não teve vlog semana passada. E aí, do nada, a gente tava em Nova York. Mas amanhã, sábado, vou sentar pra conversar com vocês, tudo bonitinho. Contar todas as novidades. Se preparem que provavelmente vai ser um vlogão. Sabadaço aqui no Canadá e nós resolvemos vir na IKEA. Aqui está Rafael com o nosso carrinho. E vamos ver o que tem de bom. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que, nossa, faz tanto tempo. Faz 6 meses, né, que a gente não veio pra IKEA. A gente veio no nosso primeiro dia de Canadá. E agora, 6 meses depois, estamos voltando para comprar umas coisinhas. Olha, gente, ignorem ali o travesseirinho que a Paloma estraçalhou. Mas essas foram as comprinhas da IKEA. Ó, a gente comprou 2 desses negocinhos de colocar o pé. Ó, a Paloma aqui, querendo aparecer no vídeo. Mas enfim, a gente comprou esses 2 porque o sofá é muito pequeno. E Paloma quer deitar aqui. Então, quando eu e o Rafael a gente quer deitar, é impossível, não tem como. Eu falei, cara, eu vou comprar isso daqui, que daí a gente pode esticar os nossos pés e Paloma fica bem nessa posição. Então, valeu super a pena, muito confortável, estava em promo. E além disso, compramos essa mesinha, que ela encaixa certinho no sofá. E ainda tem apoio pra colocar taça, né? Tipo, copo, no cafezinho. Vou editar o vídeo aqui, inclusive, com a minha cobertinha.
E vale a pena, porque eu gosto muito de estudar no sofá. Então, às vezes o Rafa tá assistindo alguma coisa, enfim. Então, achei que valia a pena. Também tava em promo, e foi isso. Então, acho que não consegui filmar pra vocês, tava muito cheio. Mas essas foram as comprinhas de hoje lá no IKEA, 6 meses depois da primeira vez que fomos lá comprar os móveis da casa. Muito simbólico. E aí, meu povo, estamos aqui. Finalmente consegui tirar um momentinho para conversar com vocês. Acho que essa conversa vai ficar longa, mas vou dar todos os updates possíveis de tudo que tá acontecendo, do meu sumiço, né? Me desculpem por não ter postado o vlog semana passada, mas foi por um ótimo motivo que eu vou contar para vocês no vlog de hoje. E, enfim, gente, assim, muita coisa acontecendo, muitas coisas boas, outras nem tão boas, o que faz parte da vida, né? O que é natural. E segue muito aqui uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu, de que depois que passa a fase do encanto, você vive a sua vida normal. E a vida normal, ela é caótica. Então, nós estamos nesse momento extremamente caótico, em que as coisas estão se ajustando, em que as coisas estão mudando. E acabei me enrolando com os horários, com os prazos, e não consegui postar o vídeo da semana passada, tá? Vocês viram na sequência de vídeos que eu postei, juntando a semana passada, não, semana retrasada e a semana passada, nesse vlog de hoje. Nem sei quanto tempo vai ter esse vídeo, mas vou editar, daqui a pouco vou descobrir. Mas deve ficar longo, né? Principalmente por conta da viagem. Vocês viram que a gente saiu com amigos, né? A gente saiu com a Ju e com o boy dela. Nós fomos num bar de jogos super legal aqui em Montreal. O Rafael apresentou um jogo que ele falava desse jogo. Sério, desde que eu conheci o Rafael, ele falava desse Dixit. E eu nunca tinha jogado e eu adorei, foi muito legal. Esse bar muito bacana. Depois a gente foi jantar na casa do Renato e da Fê, conhecer o apartamento deles, enfim, aproveitar um pouco os nossos amigos aqui de Montreal, aproveitar a vida no verão, que está muito quente, inclusive. Hoje está tranquilo, mas teve uma onda de calor na semana retrasada, que foi bem essa semana em que a gente saiu com eles. Tava assim, 33 graus, 35 graus, coisa muito bizarra, principalmente para mim que odeio o calor. Mas essa semana deu uma acalmada. Acho que hoje a máxima foi 24 ou 25 graus. Então tá um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais possível de viver. Porque apesar de ficar no ar-condicionado o dia inteiro aqui no apartamento, eu tenho que sair uma vez por dia com a Paloma, enfim, às vezes resolver algum perrengue. Vocês viram no vlog que eu fui no Consulado do Brasil de novo, essa semana, buscar as cópias autenticadas, que a gente fez nossos diplomas para poder continuar com o processo de avaliação comparativa dos nossos diplomas aqui no Quebec. Enfim, isso é um tema para outro vídeo. Quando o processo avançar, vou contar para vocês com mais detalhes como funciona. Mas a questão é que viver a vida nesse calor, ter que fazer todas essas coisas enquanto está tipo 35 graus na rua é horroroso, horroroso mesmo. O escritório ele acaba pegando muito sol, então fica muito quente mesmo com ar condicionado. E aí você tem duas opções: ou você deixa a sala um frigorífico para tentar deixar o escritório um pouquinho mais habitável, ou você suporta o calor do escritório. E o Rafael não gosta muito de ar-condicionado, ele fica com um casaquinho. Cadê o casaquinho de senhora? Não tá aqui o casaquinho de senhora dele, mas ele bota tipo um cardigan, assim, e fica dentro de casa com esse cardigan, porque ele reclama que eu deixo o ar muito forte e eu sou muito calorento. Então, o verão não está sendo fácil, mas a gente está aproveitando da maneira que a gente pode com os nossos amigos, e eu fico muito, muito feliz de ter esses momentos, né? De guardar esses momentos, de viver esses momentos e realmente aproveitar. Queria estar fazendo mais, porque tá rolando o Festival de Jazz de Montreal agora. Eu adoro jazz, tá tendo muita coisa interessante, fogos de artifício, mas eu tô tão cansado essa semana, tão cansado, que a gente foi na IKEA hoje, vou chegar lá nesse tópico, e aí a gente veio para casa. Rafael está aqui do meu lado, capotado, enquanto eu gravo esse vídeo. À noite, não sei o que a gente vai fazer, porque a gente não vai sair, mas estamos num mood mais tranquilo, já que o final de semana passado foi extremamente caótico. Tô olhando aqui pro lado para minha colinha, e antes de chegar no porquê a semana passada foi caótica, eu vim contar para vocês sobre o meu fim de semestre, não do doutorado, mas da graduação que eu faço. Talvez alguns de vocês não saibam, acho que eu nunca comentei aqui no canal que eu faço uma graduação em filosofia. Então, além do doutorado aqui em Montreal, na Universidade de Montreal que eu faço, eu também faço um EAD de filosofia.
uma segunda graduação, porque eu comecei, eu ainda estava no Brasil, eu tô quase terminando, faltam só 2 semestres para eu terminar. E eu comecei no Brasil por questões de concurso público mesmo, né? Não tinha ideia ainda de vir para o Canadá. E eu pensei, cara, é bom ter a graduação e o doutorado na mesma área. Então eu já pensava em fazer um doutorado em filosofia. Falei, então eu vou fazer uma graduação em filosofia para ter os 2 títulos na mesma área e assim vai ficar um pouco mais fácil. Pedir bolsa, enfim, talvez fazer um intercâmbio, que acabou rolando, não um intercâmbio, mas realmente mudar de país, né? Enfim, quando eu comecei a graduação, eu tinha essa ideia de talvez um intercâmbio, um doutorado de sanduíche. Então eu comecei essa graduação e na semana retrasada, eu acho, foi quando encerrou mesmo tudo, as notas foram publicadas. Vou colocar aqui do lado as minhas notas, que eu tenho muito orgulho. E fiquei, acho que com 3 ou 4 10 e um 9,5, algo assim. Então, realmente, fiquei muito orgulhoso desse processo, porque, enfim, tudo isso está acontecendo no meio dessa loucura toda, do meio desse doutorado todo, doutorado em que eu também tirei boas notas. Então, enfim, fiquei muito feliz com o processo, e principalmente porque falta muito, muito, muito pouco para acabar. Mas imaginem, né, como está a cabeça do palhaço, tendo que lidar com todas essas coisas, todas essas questões burocráticas, acadêmicas. Mas notas publicadas, estou de férias até agosto, então agosto as disciplinas serão retomadas e falta muito pouco para acabar. É bem tranquilo, assim, porque é uma disciplina por mês, então é super básico, pensando que eu estou fazendo doutorado em filosofia. A graduação tem uma discussão bem menos aprofundada, né? Os materiais são mais superficiais, então é mais tranquilo, assim, sendo uma disciplina por mês, não tem aula síncrona, todos os materiais são publicados e você, na sua autonomia, na sua independência, você vai dando uma estudada. Então, para mim, é tranquilo, é de boa, eu consigo resolver isso em 2 finais de semana, basicamente. Eu resolvo cada disciplina e tenho tempo para fazer as atividades. É relativamente tranquilo, mas queria dividir isso com vocês. E dizer que é possível, sabe? Só organizar ali o tempo que dá tudo certo. E nessa minha organização de tempo, eu tenho que arranjar, além dessa graduação, doutorado, as minhas aulas de francês, né? Assim, estou muito, muito feliz por estar com todos os meus horários cheios. Assim, eu não tenho mais horário para dar aula, né? Mas sempre que acaba surgindo alguma coisa, se você tem interesse, né? Fica de olho, vamos conversar. Mas nesse momento, assim, sábado, 5 de julho, não tenho nenhum horário disponível para dar aula, o que é ótimo, né? Considerando todo o contexto financeiro de morar no Canadá, de ganhar em real e ter que converter em dólar. Então, dentro dos horários que eu coloquei à disposição para dar aula, que é basicamente à tarde e à noite, estou com essas faixas preenchidas, devo estar ali com um pouco mais de 20 alunos, 22, 23 alunos. É bastante trabalho, então me cansa bastante. Seria ótimo se eu tivesse uma bolsa de doutorado, ainda não tenho bolsa, tá? Para quem está torcendo por mim, continuem torcendo. Infelizmente, os processos de bolsa só vão abrir aqui no outono. Então, até lá, não vai ter o que fazer. Vou ter que continuar nesse perrengue de dar aula, de fazer doutorado. O meu orientador está me ajudando como ele pode. Então, continuo sendo assistente de pesquisa dele. Vou ser assistente da disciplina que ele vai dar no outono. Ele me deu uma graninha. Não sei se eu cheguei a comentar. Talvez eu comentei sobre isso no vídeo anterior, mas ele me deu uma grana. Ele falou que eu fiz um ótimo trabalho no artigo dele e mandou o departamento me depositar uma grana lá em dólares e salvou muito. Eu precisava terminar de pagar as taxas do verão da universidade e consegui pagar com esse dinheiro e sobrou ainda, né? Então torrei uma parte dessa grana na IKEA hoje, mas bem pouquinho, juro, prometo. Porque tem que guardar, tem que fazer uma reserva, né? Repor a reserva que a gente gastou do Brasil. Então estamos nesse processo também. Mas enfim, minha vida basicamente está ancorada nesses eixos. Eu voltei a estudar alemão, já comentei isso com vocês. Estou estudando mandarim também, então, só para vocês entenderem o porquê que não saiu vídeo semana passada, o porquê que a minha cabeça estava um caos. E, além disso, tinha a viagem, né? Vou chegar na viagem, tô chegando na minha cabeça, na ordem cronológica, na listinha que eu fiz aqui. Mas é isso, assim, esse é para explicar para vocês como que tá a minha rotina, como que tá o caos, como estão os estudos, trabalho, e essa graduação, e o doutorado. Tô lendo as coisas, né, de manhã, é meu horário de estudo, então eu acordo,
Cada dia eu estudo uma língua diferente, então, por exemplo, na segunda-feira eu começo com mandarim, na terça eu estudo alemão, na quarta eu estudo mandarim, assim vai. Sexta-feira de manhã eu tô fazendo aula de alemão, como professor particular, e tá ajudando muito, tá sendo muito legal, sabe? Eu não tenho nenhuma pretensão no momento, acadêmica ou profissional com o alemão, nem com o mandarim, na verdade, eu estudo por hobby, então tô levando na esportiva, sabe? Dá para estudar, legal, não deu para estudar também, sem surtos, e estudo uma horinha por dia, sabe? Tento colocar isso na minha rotina matinal, mas quando não dá, por exemplo, eu tô cansado, se eu tenho que priorizar o doutorado é a minha prioridade de estudo, então se eu tenho que ler mais textos, se eu tenho um volume de trabalho, agora que eu tô ajudando meu orientador, enfim, isso é a prioridade, mas tô tentando dividir, equilibrar as coisas que eu quero fazer para dar conta de tudo. Mas semana passada, pelo outro motivo pelo qual não deu foi essa viagem que a gente fez, que eu tô comentando essa viagem há 500 horas, né? No vídeo passado eu falei, no começo desse vídeo você deve estar falando, meu Deus do céu. Quem me segue no Instagram já sabe para onde eu fui, já acompanhou todo o desenrolar da história, então se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui, vai aparecer na frente da minha cara. Me segue lá, eu compartilho algumas coisas que não vêm para cá, porque são momentos estáticos, então eu não gravo, enfim, não é o formato para cá, mas mostro lá umas cenas mais intimistas, assim, então me sigam lá se vão gostar do conteúdo. E a gente consegue também interagir de uma forma mais próxima, né? Consigo responder vocês de uma forma mais rápida e também mais privada, tá bom? Mas, quem me segue no Instagram, agora para vocês aqui no YouTube, viu que no último dia 30, na verdade, no último dia 29, vamos começar por ordem cronológica. No último dia 29 de junho, eu e o Rafa comemoramos 1 ano de casamento, o que é muito incrível e muito assustador, porque passou muito rápido, sério. Eu me lembro, assim, nitidamente de toda a preparação que a gente fez pro casamento. A gente já morava junto, né? Eu tenho quase certeza de que em um dos primeiros vídeos do canal eu contei a nossa história, mas se eu não contei, vou resumir muito rapidamente, mas eu conheci o Rafa no aplicativo, né? A gente se conheceu na internet. E a gente começou, foi tudo muito intenso, assim, né? Gays. E nós começamos a namorar, e acho que 2 ou 3 meses depois a gente decidiu morar junto, mas foi meio que uma convergência do destino, porque eu tava morando na casa da minha mãe tava morando no interior de São Paulo, e eu tava morando na casa dela, só que ela decidiu voltar pra capital. E na casa dela só tem 2 quartos, então ela voltando, eu tava ficando no quarto dela, ela voltando eu acabaria tendo que ir dormir no quarto do meu irmão, e tipo, nada a ver, né? Sem contexto nenhum, meu irmão, eu tava já com 27 anos, meu irmão tava com 20, assim, não faz. Não, acho que menos. Enfim, eu e meu irmão a gente tem 7 anos de diferença, ele já tava bem adulto, eu também, né? Olha só, e não tinha contexto nenhum. Eu voltava a dividir quarto com meu irmão, o Rafa também tava querendo sair da casa da minha sogra, morar sozinho e tal. E a gente falou: olha, em vez de a gente gastar dinheiro, cada um morando em um apartamento diferente, por que a gente não mora junto, né? E a gente já testa se dá certo, porque se não der certo, ótimo. A gente descobre cedo e cada um segue seu rumo. Como vocês podem ver, deu certo, né? Deu muito certo. E foi muito bom esse tempo que a gente passou junto, enfim. E quando veio a burocracia do Canadá, a gente decidiu oficializar essa relação, para o Rafa ter o visto de trabalho aqui no Canadá. E essa nossa relação foi oficializada em 29 de junho de 2024. Então, 1 ano, passou muito rápido, muito, muito rápido. E a gente queria comemorar, né? A gente queria fazer alguma coisa para não deixar essa data passar em branco, né? Nosso primeiro aniversário de casamento, boda de papel. Adicionado o fato de que no dia 30 de junho, fez 6 meses que nós chegamos aqui no Canadá. Nós chegamos no Canadá dia 30 de dezembro de 2024, pleno inverno, né? Então, dia 30 de junho, claro, considerando os meses que tem 30 e 31, enfim, 6 meses, né? Vamos arredondar tudo. 6 meses de Canadá, que também passaram muito rápido, assim. Nossa, esses 6 meses voaram. Tanta coisa aconteceu, sabe? Tanta coisa mudou. Eu considero que a maioria das coisas mudou para melhor, sabe? A gente tá muito feliz. Já dar esse spoiler para vocês, assim, esse saldo da nossa percepção depois de passar um semestre aqui no Canadá. Eu, particularmente, né? O Rafa, ele gostava do Brasil, ele sente falta.
porque outras questões pessoais também, ele tem saudade de coisas que ele não encontra aqui no Canadá, né? Ele era um pouco mais próximo da família dele. Agora, eu sinto que eu estou onde eu deveria estar, assim. Eu gosto muito. O Rafa não pensa em voltar, assim, não é isso. Que estamos numa discordância de ficar no Canadá e voltar para o Brasil, não tem isso. O Rafa tá feliz de estar aqui no Canadá, só que eu acho que para ele é um pouquinho mais difícil do que é para mim, no sentido de que eu abri mão de poucas coisas para estar aqui, porque eu continuo trabalhando com a mesma coisa que eu trabalhava no Brasil, né? Eu vim aqui para estudar. Agora, o Rafa abriu mão da carreira dele, né? O Rafa abriu mão de algumas questões religiosas que ele tinha no Brasil. Então é difícil, é uma adaptação que para ele eu acho que foi um choque maior do que para mim. Então, ele tá sentindo mais na pele essa questão, né, de ter que procurar emprego, e de ter que se adequar ao mercado canadense, e de ter chefe canadense, não sei o quê, horários canadenses. Sabe, é uma loucura, é diferente essa questão, né? Eu fico em casa, trabalho de casa, eu vou para a universidade, é um meio que, apesar de ter a pressão da produtividade, é uma produção diferente, é um meio intelectual, né? Então, é um rolê diferente. Mas, no geral, a gente está muito feliz, a gente sente que é impressionante pensar que 6 meses atrás a gente comia no chão, né? Vocês viram nos vlogs, primeiros vlogs aqui quando a gente chegou, porque a gente não tinha móvel nenhum, sabe? E hoje a gente foi no IKEA, comprou mais móveis que a gente estava querendo, inclusive a mesinha que eu estou usando para apoiar aqui o vídeo, compramos hoje, sabe? Todo o apartamento está montadinho, a gente tem batedeira, tem cafeteira, tem liquidificador, sabe? Tudo foi se organizando e ficou com cara de casa, né? A Paloma tá contente, Paloma tá tomando antipulgas, né? Tudo bonitinho, tudo certinho, dentro do cronograma canadense. Ela tem um veterinário canadense, enfim. As coisas foram se organizando no eixo e eu sinto que para 6 meses tudo aconteceu melhor do que a gente imaginava. Então, o saldo é muito positivo, apesar de terem coisas. Eu não quero adiantar para vocês, vou deixar para comentar em outros momentos, quando as coisas realmente se ajustarem, né? Se chegarem no lugar onde eu quero que chegue, antes de eu poder dividir com vocês. Óbvio, né? Nem tudo é perfeito. Obviamente, na vida de imigrante, muitas coisas podem dar errado, muitas coisas fogem do nosso controle, algumas estão fugindo, mas a gente está lidando com elas. Mas, no geral, o saldo é muito positivo. Então, 6 meses, cara, aniversário de casamento, né? 1 ano de casamento, 6 meses de Canadá, a gente falou, bora comemorar e fazer alguma coisa. Na verdade, não foi um meio que bora no plural. Foi eu que, num acesso de loucura, eu tava no telefone com a minha melhor amiga do Brasil, e eu falei, amiga, e se do nada eu comprasse uma viagem para Nova York, né? E comprei, gente, comprei, tava ali um preço legal, sabe? Eu paguei $300 canadenses em cada passagem, né? Ou melhor, para cada pessoa, ida e volta, cada um ficou $300 canadenses, então eu paguei com o meu cartão do Brasil, eu lembro que deu, acho que R$ 3.000, tudo, né? Então, um valor ok, assim, se, obviamente, para os canadenses é muito melhor do que na conversão para o real, mas no geral eu achei que funcionou, assim, que foi ok o preço. Achei um hotel bacana também nos Estados Unidos, né, em Long Island, que tava o valor da diária estava ok, foi $140 o hotel? Acho que foi $140 americanos o hotel, que para Nova York é um valor bom. Eu até conversei com outras pessoas falando, nossa, se você conseguir algo menos de 180, $200, muito bom de fato. Então, achei que foi um bom negócio, principalmente porque o hotel ficava a 20 minutos de metrô da Times Square. Então, localização ótima, mas fora daquele burburinho ali de Manhattan, então fazia sentido pra gente isso. Paguei, né? Nunca fez uma parcelinha para viajar, então parcelei a passagem, falei, o importante é ir, depois a gente resolve, o Rafael do futuro ver como é que ele vai pagar. Mas deu tudo certo, tá? E a gente foi semana passada, então eu comentei com vocês que a gente foi jantar na casa do rei e da Fê no sábado, e sábado de madrugada a gente foi para o aeroporto. Teve cenas, né, no aeroporto, vocês viram. E, cara, que loucura, que viagem absolutamente doida. A gente fez uma escala em Toronto e foi muito cheia essa escala. Assim, tinha muita gente querendo cruzar a fronteira, muitos canadenses querendo cruzar a fronteira, e nós fizemos o controle de imigração lá em Toronto. Então, tira sapato, tira cinto, bota a bolsa no raio-x, dentro do aeroporto, né? Dentro bem na fronteira, assim, entre Estados Unidos e Canadá. Passamos com um oficial de justiça americano, né? Um oficial de imigração americano.
Ele perguntou, fez umas perguntas bem básicas, assim, foi bem simpático com a gente. E quando a gente chegou em Nova York, no LaGuardia, a gente só desembarcou normalmente, a gente não passou por outra imigração. Então, gostei dessa parte, acho que foi. Pelo menos essa parte da imigração foi rápida, o que demorou mesmo foi o raio-x, assim, antes da imigração. Porque a gente já tinha feito o raio-x, gente, para embarcar de Montreal para Toronto. Só que aí de Toronto para Nova York, a gente teve que passar pelo raio-x de novo na conexão, tá? Mas, assim, chegamos, tava um calor insuportável em Nova York. 32, 33 graus. A umidade torando ali nos 55%. Então, muito, muito quente. A gente foi só de mochila, só de bagagem de mão. Levamos looks só para calor extremo. Só que mesmo assim, eu suei que nem uma tampa de marmita. Foi uma loucura, assim. Vocês já perceberam que eu sou pouco tolerante ao calor. Então, imaginem meu sofrimento de mochila, de bolsa. Mas fomos curtir Nova York, vocês viram muitas cenas que a gente aproveitou. Conhecemos a Estátua da Liberdade, conhecemos a Brooklyn Bridge, que inclusive nós não andamos pela Brooklyn Bridge, porque nós chegamos em Nova York, a gente desembarcou e tava livre, assim, para dar rolê, era umas 11 da manhã. A gente tava morrendo de fome, fomos no Five Guys, pagamos um absurdo, assim, nunca mais vou no Five Guys, muito caro, gostoso, só que muito caro, gastei $42 americanos por 2 hambúrgueres, uma batata e um refrigerante grande. Mas fomos lá, comemos, e quando a gente chegou na Brooklyn Bridge, já era 4 e pouco da tarde, então a gente tava meio cansado, lembrando que a gente não dormiu direito, né, porque a gente voltou da casa da Fernanda e do Renato meia-noite e pouco, e a gente acordou para ir para o aeroporto 3h30, só que a gente chegou em casa, a gente nem tinha arrumado a mochila ainda, então a gente foi deitar, já era 1 da manhã. A gente piscou o olho 2 horinhas ali e já teve que sair, então 4 da tarde eu tava exausto, um calor, o céu tava limpo, assim, nenhuma nuvem no céu. Pode parecer bom, só que assim, aquele sol rachando em cima da nossa cabeça. Gente, muito calor. Eu falei, Rafael, não vou na Brooklyn Bridge, vou só tirar uma fotinho, fazer um vídeo ali de longe, usando o zoom do celular e vamos pro hotel descansar um pouco. A gente já tinha andado Wall Street, a gente já tinha ido no Starbucks tentar se refrescar, já tinha dado um rolezão, assim, pela parte ali mais próxima do Rio, né, na Baixa Manhattan. Eu falei, vamos pro hotel descansar um pouco. Quando o sol se pôr, a gente vai pra Times Square, ver a Times Square à noite, né? Que é o grande babado. Dito feito, fui pro hotel, dormi um pouquinho, que delícia, no ar-condicionado. E quando a gente chegou na Times Square, eu considero que foi o ponto alto da nossa viagem. Foi muito legal, muito impressionante. Detalhe que foi a nossa primeira vez nos Estados Unidos. Nem eu, nem o Rafa tínhamos ido já para os Estados Unidos, então foi a primeira vez. E a Times Square realmente é algo muito legal. Só que assim, é uma ode ao capitalismo, né? Então, assim, é uma celebração gigante do capitalismo. E se você não vai para comprar, você não tem muito o que fazer, assim, na Times Square, porque tem muitas lojas, né? Tem Sephora, loja da NBA, loja da Adidas, da Hershey's, M&M's. Então, assim, se você não vai para comprar, você não vai ficar só andando ali naqueles painéis cheios de luz. Então, é bom para tirar fotos, vai tirar umas fotos bem closeiras, né? Bem maravilhosas, assim, em Nova York, legal. Só que não tem muito o que fazer, né? Se você não vai na Broadway, por exemplo, que é cara, né? E, gente, Nova York é uma cidade cara. Você tem que preparar o bolso pro babado, porque é fortíssimo. E mesmo se você comer na rua, assim, a gente achou caro, sabe? Vocês viram que a gente comeu um kebab na frente do Radio City Hall? A gente pagou $11 em cada kebab. Então, assim, é uma grana, né? A gente gastou com bebida e tal, deve ter dado uns 20, quase $30. E convertendo, o dólar tá quase R$ 6, tá 5 e pouco, 5,50, 5. Vamos arredondar para 6 para sofrer já, porque tem imposto, tem IOF, não sei o quê. Então, assim, a gente gastou praticamente R$ 180 para comer, tipo, kebab, que é uma coisa que eu amo, né? Mas não pagando R$ 180. Só que quem tá viajando, eu não consigo não converter, porque eu estou ganhando em real ainda, né? Meus alunos me pagam em real, então eu não consigo não converter. Mas quando eu viajo, no geral, eu sou mão aberta. Eu falo, já tô aqui, né? Já converti o dinheiro, então assim. Só que eu realmente fiquei assustado. Eu falei, gente, será que vai dar para passar 2 dias em Nova York com essa grana que eu trouxe? Eu tinha levado $250 americanos. Eu falei, não sei, né? Vamos dar uma controlada, porque não sei se vai dar. Tô com medo de faltar dinheiro, né? Se faltasse, a gente teria como passar no cartão canadense, no cartão de crédito canadense. Os juros é bem menor, né, da conversão do dólar americano para o dólar canadense, tá? A gente não ia passar fome, só que, mesmo assim, né, já tinha uma grana ali, não queria gastar mais que aquilo.
Então, achei que uma cidade cara, mas é legal, assim, Times Square bacana e tudo mais. No segundo dia, a gente foi no Museu de História Americana, no Museu de História Natural. E pra vocês terem uma ideia, ó, cada ingresso custou $30. Eu paguei 24 porque eu sou estudante, mas o Rafa pagou 30. E cada museu, eu queria ir no MoMA e eu queria ir no Met, mas cada museu é essa faixa de valor. Então, assim, se você for em 3 museus, você vai gastar $90 cada pessoa para entrar no museu. Gente, é uma cidade muito cara. Sério. Eu me senti muito pobre, porque é tudo muito caro, sabe? É tudo muito caro, muito caro. Tinha um museu lá, perto do Memorial do 11 de Setembro, era sobre tecnologia, e eu, nossa, meus olhos brilharam quando eu vi esse museu. A entrada era simplesmente $79. Eu falei, não, não é possível. Não é possível que a entrada de um museu é $79 americanos. Então, fora de cogitação, sabe? Se você for para Nova York, se prepare, pois as coisas são caras, estão caras, não sei. Se são, se estão. Porque eu comentei com o pessoal, falou que parece que tá mais caro do que já era, mas no geral, Nova York é tipo Paris, assim. Sempre foi cara, né? Mas parece que tá um pouquinho pior, né? Então, assim, resumindo nossa viagem, gostei, não me arrependo. Porém, não sei se eu sou daquele time que ama Nova York e vai defender com unhas e dentes e falar assim: uau, amo, sempre que possível estarei lá. Não sei, sabe? Acho que é uma São Paulo mais caótica, apesar de ser uma cidade menor que São Paulo, numericamente falando, né, em população. É uma cidade muito caótica. O metrô é muito grande, funciona muito bem, assim, tem metrô em todo lugar. É difícil, assim, quando você chega, você tem que respirar para entender a lógica das plataformas, porque é um negócio muito caótico, mas funciona bem, você atende bem. Achei o valor razoável, R$ 2,90 cada passagem. E muito legal porque você paga só aproximando o cartão de crédito. E pode ser Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. E você consegue, inclusive, fazer baldeação, fazer conexão entre as linhas aproximando o cartão de novo e não cobra duas vezes. Entre você bater uma vez na catraca e durante 2 horas, você consegue fazer transferências pagando o mesmo valor. Eu achei isso super legal. É bem mais fácil do que você ficar comprando, né? Porque cada cidade que você vai visitar tem que comprar um cartão do transporte público. Não, aqui você usa seu cartão normal, né? No relógio, no celular e vai. Então eu achei isso muito legal, só que não sei, assim, é muito, muito caos, muito sujo, tipo, muito, muito sujo, muito cheiro de urina, assim, todo lugar. Aí tava calor, aquele cheiro no ar, assim, abafado de urina. Muita gente meio doida, sabe? Muita gente, assim, você vê pessoas com problemas com droga, sabe? Uma coisa pesada, assim. E não sei se eu fiquei mal acostumado com Montreal, mas não sei, me dava uma sensação de insegurança muito grande. E eu fiquei meio tenso, assim, principalmente no metrô. Eu fiquei meio tenso. Teve até um episódio que a gente passou que veio uma pessoa assim na nossa direção e a pessoa ficou encarando a gente, mas assim, bem assustador, tipo, real, oficial. E a gente foi pra perto da polícia. E aí, quando a polícia foi embora, tipo, essa pessoa veio de novo na nossa direção, falou alguma coisa, assim, deu uma risada e se afastou, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, assim, um negócio meio bizarro. E olha que a gente tá acostumado com São Paulo, assim, eu sou nascido e criado em São Paulo. E tô, olha, acostumado com luz, sé, e mesmo assim, achei meio tenso. Então, acho que não é meu estilo de viagem, sabe? Eu gosto muito de viagem histórica, viagem para visitar museu. E é isso, Nova York não é uma cidade histórica, assim, tem algumas coisas históricas, mas não é uma cidade histórica, é uma cidade moderna. E os museus são caros, então talvez não seja o meu tipo de viagem, né? Eu gostei, mas não amei, entendeu? Eu achei cara, então não sei. No total da viagem, a gente deve ter andado uns 40 quilômetros, sabe? 2 dias. Foi uma loucura, gente. Bate e volta, assim. Vocês têm mais idade para fazer essas coisas. Mas valeu a pena. Foi uma super comemoração. A ocasião exigia, né? Todo o contexto nesse tempo no Canadá, do nosso aniversário de casamento. Então, valia a pena. Deu tudo certo. Voltamos para Montreal e foi bom. Foi bom, foi bom e foi bom. Mas pra vocês terem uma ideia, quando eu falo, né, que não tenho mais idade de fazer isso, foi porque eu passei a semana inteira, né? Hoje é sábado, então faz quase uma semana que a gente voltou. E eu ainda tô cansado. O Rafael também tá podre. Podre, gente. Sério, o Rafael ficou doente. Acho que ele pegou uma insolação, não sei, gente. Mas o Rafael passou muito mal, assim. Eu tava até pensando que eu já ia ter que levar ele no hospital
porque ele tava com pouco apetite, ele tava com febre, ele tava com dor no corpo, dor assim nos olhos, sabe, atrás dos olhos. A gente pesquisou um pouco e parecia sintomas de insolação, ele foi melhorando. Tipo, no dia seguinte, né, quando ele começou a passar mal, acho que na terça-feira, que era feriado aqui no Canadá, que era o Canada Day. E aí ele começou a passar mal nesse dia, e no dia seguinte ele deu uma melhorada, então eu falei, eu vou observar e vamos ver se ele melhora, se ele piorar, a gente vai pro hospital, né? Se a febre aumentar, né? Ele ficou com um pouco de febre, se ele ficar muito quente, leva pro hospital. Por enquanto, vamos dar uma tratada com paracetamol e de repouso, né? Mas ele foi melhorando, foi ficando mais ok. E eu também tava num ritmo muito esquisito, assim, não consegui estudar nada essa semana. Só fiz minha lição de casa de alemão, que eu precisava apresentar para o professor na aula, e só, assim. Então, tô me recuperando ainda. Acho que hoje foi um pouco melhor, mas amanhã eu tenho que voltar pro ritmo, porque eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa real, assim, muita leitura para dar conta. Eu tenho que começar a entregar uns resultados pro meu orientador de umas coisas que ele me pediu. A partir do começo de julho, então vou ter que restaurar esse espírito e voltar para minha rotina, aquela rotina lá que comentei no começo desse falatório, né, das línguas, enfim, doutorado, e, né, dar conta, enfim, né. Hoje a gente foi na IKEA, eu acho que eu vou, se eu não fiz ainda, eu vou fazer um vlogzinho mostrando o que a gente comprou, né. E a gente almoçou lá também, todo mundo fala desse restaurante da IKEA, que é gostoso, que é barato. Achei boa a comida, realmente é barato. A gente pagou $27, 2 pratos, assim. Então, de fato, porque se você for em outro lugar, você vai pagar bem mais em Montreal. E aí voltamos para casa, a gente não fez mais nada. O Rafa lavou roupa, tipo, a gente colocou a roupa para bater, mas também até aí é só botar na máquina e ligar, né? Então, resultado, gente, é 7 da noite. Eu provavelmente vou passar o resto da noite editando esse vlog, porque tem muito vídeo. A gente não fez nada, entendeu? Então, vou retomar esse gás. No final de julho, eu devo tirar férias das minhas aulas de francês. Meus alunos já estão acostumados, eu sempre tiro 2 semanas no final de julho e 2 a 3 semanas no final de dezembro. E eu preciso dessas férias para conseguir dar conta dessas demandas de doutorado, senão acho que não vou só estudando de manhã, assim, é muita coisa, sabe? O ano tá pegando. Passou o encanto, passou imigração, e agora é vida real, trabalho, é estudo, que também é um trabalho, né? E pouco tempo, muitos surtos, mas vai dar tudo certo, né? No geral é isso. Eu falei que eu ia falar bastante, porque eu tinha muita coisa para contar para vocês, muitas coisas para atualizar vocês. Um dia lindo, estão vendo que a luz tá muito bonita. São 7 da noite e ainda tá um dia lindo lá fora. Lindo, lindo, lindo. Paloma dormindo, Rafael dormindo, coisa mais fofa do universo. E eu muito feliz por estar vivendo tudo isso, apesar dos cansaços e dos perrengues. É uma vida muito boa, é a vida que a gente queria, né? Quando a gente pensou em vir para cá, ter acesso a tudo isso. Já sabíamos que teriam coisas que não seriam fáceis, mas também se for fácil demais, acho que não tem graça, né? A graça também vem um pouco da conquista, não é mesmo? Então, acho que eu contei tudo que eu tinha para contar para vocês. Acho que eu zerei a minha lista, estou olhando aqui, aparentemente tudo ok. Vou editar esse vlog para ele sair amanhã, para vocês matarem a saudade dos vlogs. Espero que vocês tenham gostado disso que eu mostrei. Talvez tenham cenas pós-créditos, então fiquem aí para assistir. E nos vemos semana que vem em mais um vlog aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para você receber as atualizações assim que um vídeo novo for publicado. Me segue no Instagram, deixa aqui seu comentário, o que você achou da viagem, o que você achou de tudo que aconteceu, qual parte você mais gostou, o que você quer ver aqui também, qual parte da rotina querem que eu conte mais. Enfim, a gente vai se falando, tá bom? Bom domingo para todo mundo, uma boa semana. E obrigado por acompanharem aqui o canal. Tô muito feliz de ter vocês conosco, tá bom? Beijos e até a próxima.